Vamos ver como isso funciona na prática no método da Chorus. Nós avaliamos os cargos em três dimensões: a dimensão dos desafios do contexto de atuação, a dimensão do tamanho das responsabilidades envolvidas inerentes às funções do cargo e o grau de complexidade das competências requeridas. Para cada dimensão, nós definimos fatores que podem diferenciar a complexidade das funções de cada cargo. Na dimensão dos desafios do contexto, nós avaliamos a complexidade dos problemas e das soluções que o cargo tem que lidar no dia a dia do trabalho. Quanto mais complexos forem os problemas e soluções, maior vai ser o valor interno do cargo. O segundo fator é o grau de padronização das funções. Quanto mais a execução das funções for baseada em processos, em padrões bem definidos, menor será a complexidade do cargo. O terceiro fator é o grau de proximidade da assistência da liderança. Quanto mais próximo o líder estiver, direcionando, orientando as atividades, menos complexas são as funções, menor vai ser o valor interno do cargo. Na dimensão das responsabilidades, nós avaliamos os impactos do cargo nos resultados dos processos, nos resultados das áreas e no resultado da empresa. Nós avaliamos também o grau de autonomia para a tomada de decisões e também a amplitude de ação desse cargo. Na dimensão das competências, nós avaliamos em que grau o cargo demanda habilidades de gestão e planejamento, habilidades de relacionamento e influência e o grau de complexidade das competências técnicas requeridas. Cada um desses fatores é subdividido em graus de complexidade. Neste exemplo aqui, o fator problemas e soluções foi dividido em 4 graus, e cada grau corresponde a uma quantidade de pontos. O grau 1 são os problemas de baixa complexidade, e o grau 4 são os problemas de altíssima complexidade. O fator pode ser dividido em mais ou menos graus, dependendo da adaptação do método. Eu coloquei aqui 4 graus de complexidade só para te explicar a lógica, tá bom? Nessa sequência aqui, os 4 graus poderiam corresponder, por exemplo, a baixa, média, alta e altíssima complexidade. Isso acontece com todos os fatores. Todos eles são divididos em graus de complexidade. Como eu estou te mostrando aqui no slide ao lado, cada grau de complexidade corresponde a uma quantidade de pontos. E a partir de uma régua como essa que nós avaliamos e pontuamos cada cargo. Por exemplo, se no fator problemas e soluções o cargo é classificado no grau 2, ele recebe 56 pontos. E se no fator padronização ele é classificado no grau 3, ele recebe 110 pontos. E assim a gente vai classificando o grau de complexidade de cada cargo em todos os fatores e vai somando os pontos. A quantidade final de pontos define o valor interno do cargo e vai ser a base para a hierarquia dos cargos, de acordo com seu grau de complexidade, de acordo com a sua pontuação. E é assim que a gente tem uma espécie de régua que vai nos ajudar a avaliar cada cargo de forma bem objetiva, lógica e consistente. Neste momento, você deve estar se perguntando como montar essa régua, como definir a quantidade de graus de cada fator, como calcular a quantidade de pontos para cada grau. Bom, tem uma série de coisas a considerar. Primeiro, é preciso definir a quantidade máxima de pontos que a régua vai ter. Tem régua de 500 pontos, de 1.000, 2.000, 3.000 pontos. Isso vai depender da quantidade de cargos que você tem na sua estrutura organizacional. Quanto maior a quantidade de cargos, maior tem que ser a régua. Depois disso, a gente define o peso de cada dimensão. Definido o peso de cada dimensão, a gente vai definir os pesos dos fatores dentro de cada uma das 3 dimensões, de uma forma bem calibrada. Depois disso, a gente calcula a sequência de pontos de cada grau por progressão aritmética. E, gente, esses números são só para vocês entenderem a lógica da pontuação de cargos. Não vão copiar esses números para o seu plano de cargos e salários. O valor de cada grau precisa estar alinhado com o tamanho da régua, com o peso de cada dimensão e o peso de cada fator. Todos esses pesos interferem no cálculo dessa sequência, ok? Quando você termina a etapa da pontuação, você vai ter os cargos organizados em uma hierarquia, desde o cargo mais complexo, que recebeu a maior quantidade de pontos, até o cargo menos complexo, que recebeu a menor quantidade de pontos. Antes de você se sentir desanimado, desanimada, deixa eu te contar uma coisa. Não precisa sofrer, porque eu já sofri por você. Eu já implementei muitos planos de cargos e salários, fazendo todos esses cálculos em planilha Excel. Eu até cheguei a montar um curso de cargos e salários ensinando todos esses cálculos, mas eu não desejo esse calvário para ninguém. O que eu quero deixar claro aqui é que esses cálculos matemáticos não devem ser o foco do RH. Por isso, eu desenvolvi um módulo de cargos e salários na plataforma Chorus, para fazer tudo isso de forma automatizada, sem precisar fazer nenhum cálculo. Porque mesmo eu, que aprendi a fazer todos esses cálculos, eu sofria com esse trabalho manual.
que demanda muito tempo e uma atenção absurda para a gente não errar nos cálculos. Você bate o dedo sem querer numa célula da planilha, desconfigura uma fórmula sem perceber, isso dá divergência nos valores. E até você descobrir onde é que está o erro, você já perdeu um tempão. Isso quando o erro não passa sem você perceber e você vai carregando esse erro para o seu plano de cargos e salários. Hoje eu não sofro mais porque eu construí essa régua com todos os fatores graduados, com os pesos calibrados, todos os cálculos automatizados. Eu fiz centenas de testes de validação dessa régua em empresas dos mais variados portes, dos mais variados segmentos, com as mais variadas estruturas de cargos. Então, gente, ela está mais do que validada, mais do que testada e consolidada. E essa régua está no módulo de cargos e salários da plataforma Quorus. E eu vou te dizer que isso facilita muito o trabalho, economiza muito tempo. Então, como eu disse para vocês, o método de pontos é o método mais coerente que considera a realidade da empresa conectada à realidade do mercado e dá para a empresa uma base sólida para a gestão de cargos, salários e carreiras. E tudo começa aí com avaliação e pontuação de cargos, que é a atribuição do valor interno do cargo, que vai diferenciar a realidade da empresa de uma realidade diferente dela que a gente encontra no mercado. O próximo passo é a tabela salarial. Este vídeo é um corte. Se você gostou, deixa o seu like para me incentivar a fazer mais conteúdos de gestão de pessoas para você. Para assistir o vídeo original na íntegra, acesse o link aqui na descrição do vídeo. E se inscreva neste canal e clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo publicado. E também para fazer parte dessa comunidade de gestão de pessoas orientada a resultados. Espero te encontrar muitas vezes por aqui.